Olá, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando com o programa Ronda da Cidade. Esse é um jornal onde você fica bem informado e o nosso jornalismo se resume ao fato. Aquilo que é fato passa por aqui. Eu quero dizer para você que nós já estamos no nosso Facebook, não é isso? Estamos no Facebook da TV Sim e também do Ronda. É isso aí, pode ir lá que você vai nos acompanhar ao vivo, isso é ótimo. Quero agradecer a todos vocês em Linhares, em Sooretama, em Rio Bananal. Pode mandar para mim o seu recado. Qual é o número do WhatsApp, hein? Vai abrir aqui o WhatsApp? Eu tenho, olha aí, ó, chegou, 99850-6060. É o telefone de contato, o mais acionado WhatsApp aqui da nossa região é esse, 99850-6060. Então fiquem conosco, estaremos aqui com muitas informações até o meio-dia. E atenção, a polícia está em busca de informações de assaltantes que agiram na Grande Vitória. Eu recebi imagens desses assaltantes aí, da ação deles. Eu quero trazer, cadê imagens dos assaltantes lá da Grande Vitória? Eles podem ter vindo para o norte. A polícia está de olho nessa imagem aí, ó. São dois que acabaram fazendo vítimas da Grande Vitória. E a polícia agora quer informações deles. Olha a ação deles aí, bem audaciosos, inclusive. Eles invadiram um departamento ou alguma coisa da ordem e acabaram surrupiando, levando aquilo que não era deles. Invadiram, portanto, vai aparecer a cara de um aí, ó, na câmera. Está sendo filmado e aí, olha só, tá olhando, dando uma olhadinha, já viu que tem câmera. O mais interessante dessa história toda, que eu fico aqui me perguntando, olha aí, ó, os caras percebem que tem a câmera e aí eles vão em direção a ela, não se preocupando que a imagem pode ficar ali. Foi exatamente o que aconteceu. Agora na malha fina da polícia, olha aí, ó, vai meter a cara dele, congela a imagem dele aí. Na hora que aparecer, congela. Não, nessa não, pode deixar passar, vai deixando. Olha aí, ó, congela. Deu mais ou menos para perceber, né? É esse aí, ó. Polícia em busca de informações, agora apareceu duas bocas. É o mesmo assaltante, mas é isso. A polícia em busca de informações desses dois aí, que acabaram vitimando pessoas e inclusive invadindo um departamento. Eu tenho essa matéria completa, daqui a pouco eu quero trazer essas informações. Mas ainda hoje, o caso do professor universitário Vasconcelos Zucchi. Um desembargador determinou a soltura dele. Ele estava preso desde o final do mês de outubro para novembro do ano passado. O que está cercando esse caso que, desde 2015, esse professor está acusado de tráfico de drogas. Lembra do caso? Ele teria sido, olha aí ele aí, ó, teria sido flagrado no bairro Interlagos com cerca de 700 gramas de maconha. Depois a operação do GAO seguiu e foram encontrados mais uma droga. Olha aí, ó. Quase, o produto final desse negócio foram 10 quilos, se eu não estou enganado. Foram 10 quilos. Hoje nós vamos saber por que é que um desembargador determinou a soltura do professor Vasconcelos. Os demais aí estão presos. Será que isso não vai criar um precedente, hein? O fato de colocar o professor em liberdade, será que não vai criar um precedente de soltura para os demais? Claro que quem vai responder isso é Dr. Oswaldo Ambrosio Júnior, que já chegou por aqui. Então é isso, fiquem conosco no rádio ou na TV, a notícia chega até você. E, inclusive, doutor Oswaldo Ambrosio já me respondeu a pergunta que fiz. Daqui a pouco ele vai trazer. Ao caso, então, direto, o que levou o desembargador a tomar essa decisão? Só para você entender, a decisão de prender o professor foi tomada no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei no final de outubro para novembro. Agora, um desembargador tem uma ideia diferente do inquérito que foi montado pela Polícia Civil aqui da cidade de Linhares. E aí determinou que o professor vai responder em liberdade. Vamos ao caso, põe no ar. 16 meses depois da prisão do professor Vasconcelos Zucchi, de 41 anos, acusado de tráfico de drogas no ano de 2015, mais um capítulo dessa história voltou a movimentar a cidade de Linhares.
Em 27 de maio de 2015, o professor foi flagrado pelas ruas do bairro Interlagos em um veículo S10 com cerca de 88 gramas de maconha. Ele estava na companhia de um amigo que também foi preso. Vasconcelos, muito conhecido na cidade por ser professor universitário, chegou a ficar preso por causa do suposto crime que teria cometido. Na operação da polícia na noite da prisão, PMs do GAO, Grupo de Apoio Operacional, encontraram outro montante de maconha, cerca de 9 quilos. O inquérito colocava então o professor na cena deste crime como um dos responsáveis pela droga, o que caracteriza tráfico de entorpecentes. Mas ontem, o desembargador substituto Getúlio Marcos Pereira Neves determinou a revogação da prisão do professor, atendendo a um pedido feito pela defesa. A decisão pela volta para a prisão do professor Vasconcelos foi tomada aqui no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Mas o desembargador que determinou a soltura do professor sentiu a falta de requisitos básicos para manter Vasconcelos na cadeia, fato que está sendo agora comemorado pelos advogados de defesa. A defesa, a todo momento, mediante a prisão em flagrante do Vasconcelos, no ano de 2015, nós buscamos judicialmente a liberdade dele, onde o juiz competente daquela vara concedeu a revogação da prisão dele. Ele passou todo o trâmite processual, ou seja, aproximadamente 16 meses solto, respondendo o processo em liberdade. Foi designada uma audiência para outubro de 2016, ele compareceu, prestou o seu interrogatório como os demais acusados e no final da audiência, o juiz hoje, que responde pela primeira vara criminal de Linhares, decretou a sua prisão, mesmo ele solto e comparecendo para a audiência. Para o advogado, o fato do cliente ser solto atende à legalidade sobre o caso, não expondo seu cliente a constrangimento. A defesa é baseada nos argumentos do juiz, que a gente respeita, mas discorda. Nós resolvemos, eu juntamente com o meu colega advogado, Dr. Alexandro, resolvemos impetrar um habeas corpus no Tribunal de Justiça, fundamentado no fato dele já estar respondendo o processo em liberdade, com base também em vários elementos de informação que foram colhidos no inquérito policial e nas provas também judiciais que no nosso entender ratifica a condição dele de usuário, e demonstramos todas essas fundamentações no habeas corpus, bem como também informamos que os requisitos da prisão preventiva não se faz mais necessário no presente momento. E graças a Deus obtivemos êxito, porque liminarmente o desembargador revogou e determinou que fosse expedido pelo juiz da primeira vara criminal de Linhares o alvará de soltura do Vasconcelos. Desde o começo do processo, há mais de um ano, a defesa alega que Vasconcelos é usuário e não traficante de drogas. Eu pergunto ao advogado se ele tem outras provas além do depoimento do cliente para sustentar esta tese. Ele respondeu: a defesa simplesmente ela não fala só que ele é usuário de droga, mas nós temos vários documentos, nós temos históricos de que ele realmente, naquele momento em que ele foi preso, ele era usuário. Temos depoimentos no processo de profissionais, psicólogo, que já estava fazendo tratamento com o Vasconcelos, no intuito de fazer com que ele realmente parasse de usar droga. Ou seja, a defesa ela não lança palavras ao ar dizendo que ele é usuário, mas nós conseguimos provar, através de documento, através de prova testemunhal, que ele é realmente usuário de droga. Outras 3 pessoas foram presas em maio na mesma operação do GAO junto com o professor. Todos permanecem presos. Então, aí eu digo o seguinte, é necessário explicar para a sociedade o que acontece. Foi muito importante a gente conversar com o advogado, não é, dele, do professor, porque fica esse negócio de divulgar aqui, foi solto, foi preso, foi solto, e aí leva as pessoas a fazer o tal do julgamento de valor.
Não é isso que a gente faz aqui. Por isso que eu vou abordar o assunto no terceiro bloco, viu, edição? Eu vou abordar o assunto no terceiro bloco e doutor Oswaldo Ambrosio vai explicar o que leva o desembargador a tomar essa decisão, já que um juiz local, ele define uma coisa. Aí, de repente, o desembargador vai lá e vê outra situação, né? É diferente o contexto do caso com a decisão do habeas corpus? Será que isso é diferente? Daqui a pouco nós vamos explicar tudo isso. Não saia daí, o Ronda está no ar. Vamos lá então, no caso de um taxista que foi sequestrado, não é? Foi sequestrado em São Mateus, nós temos essa informação. Gente, eu só quero, antes de chamar essa matéria, dizer que teve um sequestro aqui na cidade de Linhares, foi na semana passada, onde a vítima foi deixada na reserva Vale do Rio Doce. E esse grupo teria ido para São Mateus. Agora, eu trago a informação de um caso de sequestro em São Mateus envolvendo um taxista. Tenho as informações. Põe no ar. Um taxista de 55 anos foi vítima de roubo na noite desta quarta-feira aqui em São Mateus. A vítima se encontrava neste ponto de táxi quando foi abordada por uma mulher de cor branca, gorda, que pediu que a vítima fosse até ali a rodoviária aguardar dois amigos que estavam chegando num coletivo da aviação Águia Branca que faz a linha Vitória ao balneário de Guriri. Os dois amigos da mulher chegaram, mas se tratava de uma armadilha. Eles embarcaram no táxi e seguiram com a vítima com destino ao balneário de Guriri. Os bandidos seguiram por essa estrada em direção ao Nativo e disseram que abandonariam o veículo após efetuar um roubo. O taxista foi amarrado em uma árvore próximo a uma base da Petrobras, mas só conseguiu se soltar por volta das 4 da manhã e fazer contato com vigilantes que o socorreram. A vítima teve o táxi Voyage de cor branca, placa MTJ 9182 de São Mateus, levado pelos bandidos, além de todos os seus pertences, inclusive 2 celulares. O comando da Polícia Militar ainda não se posicionou em relação a esses casos registrados aqui em São Mateus. O comandante da polícia, o tenente-coronel Paulo Duarte, marcou para a próxima semana uma entrevista coletiva à imprensa para dar informações a respeito desses casos registrados em São Mateus. Pois é mais um caso que a polícia ainda está em busca de solução, de dar resposta para a sociedade. Olha, assaltantes estão sendo procurados e eles podem estar em qualquer parte do estado do Espírito Santo. A polícia está de olho nas informações que vêm da Grande Vitória e é isso que eu quero chamar agora. Põe no ar. Dupla age sempre da mesma forma. Eles atuam no modo noturno, né, o momento que não temos muitas pessoas na rua, então dificulta na parte testemunhal, no caso. Eles sabem bem o que eles estão fazendo? Sabem, são experientes, arrombaram um cofre em 15 minutos, então eles são rapazes que estão nesse mundo do crime já há um bom tempo. Segundo as investigações da polícia, a dupla atua no centro de Vitória e nos bairros Praia da Costa e Itapuã, em Vila Velha, há mais ou menos 5 meses. Juntos, eles já cometeram vários furtos e arrombamentos em restaurantes, padarias e lojas. O delegado aproveita também para fazer um alerta aos proprietários de estabelecimentos comerciais sobre a qualidade das imagens dos sistemas de videomonitoramento que nem sempre ajudam a polícia a identificar os criminosos. O sistema de videomonitoramento dos estabelecimentos comerciais, atentar a isso, porque muitas das vezes a qualidade das imagens não estão nos ajudando, principalmente porque o fato ocorre de madrugada, sem a presença de prova testemunhal, como eu te disse. A polícia pede a colaboração da população. Quem tiver informações que possam ajudar a identificar a dupla, pode fazer uma ligação para o Disque Denúncia 181. A parte importantíssima é a ajuda da população através do 181, né? Sigilo absoluto e que nos ajuda demasiadamente. Daqui a pouco de volta, vou voltar à história do professor. A pergunta que nós precisamos deixar claro aqui, responder para a sociedade é: um habeas corpus foi base para a soltura do professor. Por quê, hein? Por que um juiz entende de uma forma, um desembargador entende de outra? Como é que é esse negócio? De repente alguém está preso e ele pode vir a ser solto. Como é que é isso? Vamos explicar já já.
Vamos trazer então as informações que são importantes. Olha só quem me visita, Oswaldo Ambrosio, tudo bem? Graças a Deus, Oséias. Fala no microfone, não sai nada não, olha o povo rindo do você lá. Tem que rir. O negócio é o seguinte, gente, coloca a imagem do professor Vasconcelos, né, uma pessoa que é muito querida por muitos alunos, né? Esse rapaz é professor, dos mais inteligentes, inclusive. Os alunos sempre gostaram muito dele. Professor universitário que acabou sendo preso em 2015. Eu quero só explicar essa história. E aí, né, todo mundo ficou, mas por quê? Por quê? Por quê? A polícia disse que encontrou no carro, uma S10 que ele estava, exatamente com um rapaz de preto aí, que aparece também na imagem, no bairro Interlagos, à noite, dia 27, né? Foi dia 27, madrugada do dia 27, a droga, cerca de 788 gramas de maconha. Depois disso, a operação seguiu e aí a polícia encontrou mais essa droga, esse montante aí, quase 10 quilos. O professor está sendo acusado de tráfico de drogas. Aí foi preso. Só que depois disso, foi solto, né? Ficou o tempo todo solto. Em novembro do ano passado, aí, ó, no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, foi tomada a decisão de voltar com o professor para a cadeia. A defesa impetrou um habeas corpus. Um desembargador de Vitória agora disse, o professor tem que ficar solto. Aí, doutor Oswaldo, você trata de explicar para a sociedade o que é isso, por que isso acontece, por que é possível. Porque ficam as pessoas se perguntando, o que é isso aí, gente? Está acontecendo o que, na verdade? É culpado ou não é culpado? Para começar, a decisão do desembargador considera a liberdade em grau de recurso, não quer dizer se ele é culpado ou se ele é inocente. Já difere, são duas coisas diferentes. Tem que diferir, Oséias. Na verdade, o que acontece neste caso? Como ele passou parte da instrução processual em liberdade e não fugiu, não coagiu testemunha e colaborou com a instrução processual, provavelmente o desembargador entendeu o seguinte, olha, a liberdade é uma regra, a exceção é a prisão cautelar. Então, no caso do professor que respondeu o processo, metade do processo em liberdade, nada mais normal que ele recorra também em liberdade. Então é simples de se entender, mas não confunda a questão da liberdade dele agora provisória com o mérito se ele tem ou não culpa, porque ele pode inclusive ser, a decisão dele pode ser mantida pelo tribunal. E aí sim, Oséias, neste caso, o Supremo Tribunal Federal já julgou no ano passado uma ação dizendo que se a sentença condenatória for confirmada pelo segundo grau e houver recurso, aí sim a necessidade da pessoa se recolher ao cárcere para que o recurso dele seja analisado pelas instâncias superiores. Entenda bem, se o juiz não fundamentou a necessidade da prisão cautelar dos demais, provavelmente irá criar um precedente. Entretanto, nós temos que saber se eles passaram a instrução em liberdade ou no cárcere. Porque se não passaram a instrução em liberdade, sim, no cárcere, é diferente. Porque o desembargador vai entender o seguinte, olha, se já ficaram presos durante toda a instrução processual, e se o juiz fundamentou sobre a necessidade da permanência, eu não vou conceder. Provavelmente, é assim que funciona, Oséias. Tá entendendo? O caso do Vasconcelos foi porque ele passou metade da instrução em liberdade. E como foi dito pelo advogado... Então cria uma diferença dos demais. Com certeza, porque se ele passou metade da instrução em liberdade, ele voltou às atividades profissionais, ele está fazendo tratamento, ele não se evadiu do distrito da culpa, por que prendê-lo se a regra ele está em liberdade, ele responder o processo em liberdade até que uma sentença condenatória seja mantida pelos tribunais superiores? Pois é. Então, gente, vamos voltar lá então para a gente fechar, que só dá tempo de fazer uma pergunta, né? Só mais uma pergunta. Com relação, então, ao habeas corpus. É comum, então, doutor Oswaldo, as defesas entrarem com pedido de habeas corpus numa situação dessa. E é comum ter uma decisão dessa de um desembargador ou não é comum? Zé, é muito comum. Ah, é? Num caso como o do Vasconcelos, que ficou parte da instrução processual em liberdade, ou em casos em que pessoas que ficaram toda a instrução em liberdade, a regra é
recorrer em liberdade. E mais, Oséias, não só isso, até mesmo aqueles que ficaram presos durante a instrução processual. Se o juiz não fundamentar sobre a necessidade de permanência no cárcere quando do recurso, o tribunal também concede. Muito bem. Gente, então é isso. Tomara que eu tenha explicado. Obrigado, doutor Oswaldo, Eu pelas que agradeço, informações. mas não muito, você viu que não é muito complexo. Não, porque não a é. regra é a liberdade. As pessoas têm que entender, Osés, que mesmo aqueles que são pegos em flagrante, uma vez lavrado o auto de prisão em flagrante, se o juiz entender que não há elementos para a decretação da prisão preventiva, ainda que a pessoa tenha sido presa em flagrante, ela vai responder o processo em liberdade, porque a regra é a liberdade. Muito bem. Porque essa pessoa pode ser absolvida lá no 3º grau de jurisdição. E aí? Ficou preso durante toda a instrução? Como é que vai Quem reparar é que paga esse a dano? conta, né? É verdade. Ronda fica por aqui. Um abraço. Nós voltaremos amanhã. Tchau, tchau. BBC